morning, everybody. Tell me, how are you doing today? I can say today is a great pleasure for me. Today is a great pleasure for me to be with you for our third English, French, and Portuguese class. Today, you are going to speak languages with me. Bien le bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Je sais fort bien que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi. Tout le plaisir est pour moi d'être avec vous pour notre troisième cours d'anglais, de français et de portugais. Vous allez parler les langues avec moi. Bom dia a todos! Como você está? Hoje é um grande prazer para mim. Todo o prazer é para mim de estar com você para o nosso terceiro curso de inglês, francês e português, de inglês, francês e português. Você vai falar comigo todas as línguas. Você vai falar comigo todas as línguas. Now, we are going to continue with our presentation. Maintenant, nous allons continuer avec notre présentation. Nous allons continuer avec notre présentation. Vamos continuar, vamos seguir com a nossa apresentação. Vamos seguir com a nossa apresentação. We have in English, good morning, sir. Where do you live? Good morning, sir. Where do you live? If you want to speak French, to translate into French, good morning, sir. Where do you live? In French, bonjour, monsieur. Où habitez-vous? Bonjour, monsieur. Où habitez-vous? To translate into Portuguese. Good morning, sir. Where do you live? Good morning, sir. Where do you live? We have bom dia, senhor. Onde você mora? Bom dia, senhor. Onde você mora? O verbo em português é morar. Morar. In English, to live. In English, to live. In French, habiter. Habiter. In Portuguese, morar. Morar. Let's continue. Nous pouvons continuer. Podemos seguir. Podemos continuar. I live in Brooklyn. I live in Brooklyn. In English, I live in Brooklyn. In French, j'habite à Brooklyn. J'habite à Brooklyn. In Portuguese, eu moro em Brooklyn. Eu moro, we can say too, moro em Brooklyn. En français, pour traduire en anglais où habitez-vous, pour traduire en anglais où habitez-vous, nous disons where do you live? Where do you live? Pour traduire en portugais où habitez-vous, nous disons onde você mora? Onde você mora? Onde você mora? Para traduzir em inglês onde você mora, podemos dizer where do you live? Where do you live? Para traduzir em francês, onde você mora? Em francês, où habitez-vous? In English,
I live in Brooklyn. In French, j'habite à Brooklyn. In Portuguese, eu moro em Brooklyn. We can say too, moro em Brooklyn. Pour traduire, j'habite à Brooklyn en anglais, nous disons I live in Brooklyn. Pour traduire, j'habite à Brooklyn en portugais, nous disons eu moro em Brooklyn. Eu moro em Brooklyn. On continue. Let's continue. Sigamos. Sigamos. Where are you from? In English. When I talk to you, I tell you, where are you from? Good morning, sir. Good morning, sir. Where are you from? And I can say too, good morning, sir. Where do you come from? Good morning, sir. Where are you from? Good morning, sir. Where do you come from? Where do you come from? En français, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. D'où êtes-vous? D'où êtes-vous? Bonjour monsieur. D'où venez-vous? D'où venez-vous? When I say, where are you from? In English, where are you from? In French, d'où êtes-vous? When I say, in English, where do you come from? In French, d'où venez-vous? When I say, in English, where are you from? In Portuguese, de onde você é? De onde você é? When I say, in English, where do you come from? In Portuguese, de onde você vem? De onde você vem? Quand je dis, d'où êtes-vous? En français, je dis d'où êtes-vous? En anglais, where are you from? En français, je dis d'où venez-vous? D'où venez-vous? En anglais, where do you come from? En français, je dis d'où êtes-vous? En portugais, de onde você é? De onde você é? Quand je dis d'où venez-vous? En anglais, d'où venez-vous? En anglais, oh, d'où venez-vous? En français, d'où venez-vous? En français, en portugais, de onde você vem? De onde você vem? Maintenant, pour répondre en anglais, je dis je viens. Pour répondre en anglais, je dis je viens des États-Unis. When you want to answer in English, you say I am from USA. Or you can say too, I come from USA. This is in English. When I ask you, when I tell you, where are you from? And you answer, I am from USA. When I tell you, where do you come from? You answer, I come from USA. In French, I tell you, d'où êtes-vous? D'où êtes-vous? Ok? D'où êtes-vous? Quand je vous dis d'où êtes-vous, la réponse est je suis des États-Unis. Quand je vous dis d'où venez-vous, vous répondez je viens des
États-Unis. En français, je dis, monsieur, d'où êtes-vous? Vous répondez, je suis des États-Unis. Je suis du Canada. Je suis du Canada. Je suis d'Haïti. Je suis d'Haïti. Mais quand je dis, d'où venez-vous? Vous répondez, je viens d'Haïti. Je viens des États-Unis. Je viens des États-Unis. En portugais, in Portuguese, when I say, where are you from? Em português, de onde você é? De onde você é? Você responde, eu sou de Haïti. Eu sou de Haïti. Quand je dis d'où venez-vous? D'où venez-vous? De onde você vem? Em português, de onde você vem? Você responde, eu venho de Haïti. Eu venho de Haïti. Eu venho de Haïti. Uma conversação, or in English, a conversation. Good morning, sir. Good morning, sir. How are you doing? How are you doing? I'm doing well. I'm doing good. Where do you live? Where do you live? I live in Queens. I live in Queens. I live in Queens. Where are you from? Where are you from? I am from USA. I am from USA. When I say, where do you come from? Where do you come from? And you answer, I come from USA. I come from USA. En français, salut monsieur, comment allez-vous? Je vais bien. Je vais bien. Où habitez-vous? Où habitez-vous? J'habite à Queens. J'habite à Queens. J'habite à Queens. D'où êtes-vous? D'où êtes-vous? Je suis des États-Unis. Je suis des États-Unis. D'où venez-vous? D'où venez-vous? Je viens des États-Unis. Je viens des États-Unis. Je viens des États-Unis. Em português, quando queremos falar português, agora vamos falar português. Vamos fazer uma conversação. Vamos fazer uma conversação. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Como você está? Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Como você está? Eu estou bem. Eu estou bem. E você? Eu estou bem. E você? Onde você mora? Onde você mora? Onde você mora? Eu moro em Queens. Eu moro em Queens. De onde você é? De onde você é? Eu sou de Haiti. Eu sou de Haiti. De onde você vem? De onde você vem? Eu venho de Haiti. Eu venho de Haiti. Eu venho de Haiti. Now we are going to see the days of the week. Maintenant, nous allons voir les jours de la semaine. Agora, vamos ver
os dias da semana. Agora vamos ver os dias da semana. In English, the days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. I repeat, the days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. En français, les jours de la semaine sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je reprends. Les jours de la semaine sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Em português, os dias da semana são os dias da semana são segunda-feira, podemos dizer também segunda-feira ou segunda. Terça-feira, Monday, segunda-feira. Tuesday, terça-feira. Wednesday, quarta-feira. Quarta-feira. Thursday, quinta-feira. Friday, sexta-feira. Friday, sexta-feira. Saturday, sábado. Sunday, domingo. En français, lundi, segunda-feira. Mardi, terça-feira. Mercredi, quarta-feira. Jeudi, quinta-feira. Vendredi, sexta-feira. Samedi, sábado. Dimanche, domingo. Now I'm gonna ask you some questions. Maintenant, je vais vous poser quelques questions. Agora, eu vou fazer umas perguntas. What day? The first question. La première question. A primeira pergunta. What day is today? Today is Thursday. In English, what day is today? You say, today is Thursday. En
français, quel jour est aujourd'hui? Quel jour est aujourd'hui? Quel jour est aujourd'hui? Aujourd'hui. Aujourd'hui est jeudi. Aujourd'hui est jeudi. En português, que dia é hoje? Que dia é hoje? Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. We can say too, hoje é quinta. If you don't want to say hoje é quinta-feira, you can just say hoje é quinta. Hoje é quinta. What day is today? Quel jour est aujourd'hui? Que dia é hoje? What day is today in English? In French, quel jour est aujourd'hui? In Portuguese, que dia é hoje? Today is Thursday. Today is Thursday. Aujourd'hui est jeudi. Aujourd'hui est jeudi. Hoje é quinta-feira. Podemos dizer também, hoje é quinta. Hoje é quinta-feira. Podemos dizer, hoje é quinta. Hoje é quinta. I think you understand everything. Thank you. See you soon. I think you understand everything. Thank you. See you soon. Je pense que vous comprenez tout. Merci. À bientôt. Eu acho que você compreende todo. Até logo. Até logo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you so much. Muito obrigado. Muito